Nós vamos continuar, então, nosso estudo no Apocalipse. Nós vencemos o capítulo 1, na aula passada, e hoje nós entramos no capítulo 2, que são aquelas cartas, né, que se estender até o final do capítulo 3. São 7 cartas, as 7 igrejas já mencionadas aqui, as igrejas ali da Ásia Menor, uma província romana, atualmente ali a região da Turquia. E essas cartas foram dirigidas, né, ditadas por Jesus, registradas por João e encaminhada ali a essas igrejas. Só que quando a gente pensa nessas cartas, a gente não pode pensar que tudo que Jesus mandou para essas igrejas sejam essas cartas. Então, o conteúdo inteiro do Apocalipse é a carta composta por João e que foi enviada às igrejas. O Apocalipse ele vai ser dividido em seções, né? Como eu já apresentei na aula introdutória para vocês. Então, aqui nós temos uma seção. Essa seção da carta do Apocalipse, ela tem que necessariamente começar no verso 9 do capítulo 1. Então, assim, quando você vai direto para as cartas, pode ser que você cometa erros de interpretação, porque o contexto das cartas, o contexto geral vem do verso 9 do capítulo 1, se estendendo até o final do capítulo 3. Então vamos ver isso nas próprias cartas, uma vez que a gente já viu aí os versos 9 até o 20. A primeira carta dirigida à igreja de Éfeso é uma igreja que foi plantada, né, por Paulo, foi pastoreada posteriormente por Priscila e Áquila, e se tornou um grande centro de ensino da palavra de Deus, de ensino do Evangelho. Tanto é que o Paulo se refere a Éfeso como sendo uma igreja de onde, ó, Lucas, perdão, se refere a Éfeso como uma igreja de onde partiu a palavra para toda a Ásia, né, para toda a província romana ali, né, a Ásia Menor. Então, posteriormente, essa igreja foi pastoreada por João. João foi bispo dessa igreja, né? E o bispo é aquela função pastoral de supervisão geral, né? Ah, então, ele tem uma visão integral da igreja e das suas necessidades, e aí as outras funções pastorais, o próprio pastoreio em si, que é o alimento, a instrução, a direção e o ancião, né, que se refere, ou presbítero, que se refere àquela área mais de orientação individual, pode ser coletiva também, mas mais de exortação, né? Então, essas 3 funções presentes aí nesta indicação de que o João foi bispo da igreja de Éfeso. Então, começa aí a carta dizendo o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Bom, a gente já mencionou aqui a questão de anjo, mas eu prometi voltar a essa questão assim que eu começasse as cartas, né? Então, é necessário dizer isso, esclarecer isso, porque em todas as cartas, todas elas serão endereçadas ao anjo da igreja. Bom, o anjo da igreja pode significar aquela questão de que haja um anjo destinado, né, para cada igreja, um anjo, anjo mesmo, né? Você deve se lembrar ali do profeta Daniel, né? Quando ele tem aquelas visões, e aí aparece aqueles seres angelicais, né? Que são seres angelicais responsáveis por nações, né? Então, esses seres angelicais do mal, por exemplo, seriam os responsáveis por promover, né, a promover a guerra, né, tanto civil quanto a guerra com outras nações. Ah, uma outra possibilidade
é de se referir ao pastor da igreja. Mas aí não, não se trataria de anjo. A gente teria que traduzir o termo grego angelos como mensageiro. O que que é um anjo? Um anjo é um mensageiro, né? Então, se essa indicação de ao anjo da igreja estiver se referindo ao pastor da igreja, então a gente tem que traduzir anjo não por anjo, mas por mensageiro. Foi o mesmo que aconteceu com o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, até hoje, a gente não sabe, né, se refere a um personagem, a um profeta que tinha esse nome, pode ser, muito provável que seja, mas há dúvida porque a palavra Malaquias vem de Malak, do hebraico, e significa mensageiro, né? Significa anjo. Então, ali, claramente, a gente não traduziria por anjo, a gente traduziria por mensageiro. É o mesmo que ocorre aqui. Sim, as cartas são direcionadas aos pastores da igreja. E os pastores da igreja não são anjos, eles são mensageiros. É assim que nós precisamos interpretar a ideia aqui, o conceito de anjo. Por muito tempo, os irmãos devem se lembrar que se referia, né? A gente fazia referência aos pastores como anjo da igreja. Isso, de uma certa forma, tinha a ver com o respeito, com a honra que a igreja devotava, né, aos seus mensageiros. Só que isso também trouxe um efeito danoso para a igreja, né? Ou para os pastores, porque a igreja passou a entender o anjo, né, como literal. E nesse entendimento, a igreja não admite, né, que os pastores falhem, né? Elas não admitem que os pastores tenham fraquezas. Tanto é que a maioria dos pastores, às vezes, eles adoecem, mas a igreja não sabe. Eles têm problemas conjugais e a igreja não sabe. Eles têm problemas na criação de filhos e a igreja não sabe. Eles têm problemas financeiros e a igreja não sabe. Eles têm problemas emocionais e a igreja não sabe. Por quê? Porque o pastor tem medo, né, de, ao revelar isso para a igreja se desencantar com ele. Porque ele entende, né, que a visão da igreja acerca dele é que ele é anjo. Eu conversava com um dos diáconos da nossa igreja, e ele falava para mim assim, pastor, olha, teve um candidato aqui e tal, mas a igreja se livrou dele. Aí, como assim? É que ele, pastor, quando ele chegou aqui, ele já queria logo saber qual era a proposta financeira da igreja. E a igreja fez uma proposta e ele não aceitou. Isso trata-se de um mercenário. Aí eu disse àquele diácono o seguinte: se o teu patrão quisesse pagar para você um salário que não cobrisse as suas despesas familiares, você aceitaria? Aí não, né, pastor? Porque como é que eu vou ter um trabalho, receber um valor que não cobre as minhas despesas? Aí, pois bem, o pastor é igual a você. Quando ele vai no supermercado, o supermercado não dá desconto para ele por ele ser pastor. Quando o pastor educa os seus filhos e precisa dar educação formal para os seus filhos, às vezes, se for numa instituição batista, ele tem desconto, mas ninguém dá a, a educação formal para os filhos do pastor de graça. Então, ele não é um mercenário, ele é uma pessoa séria que tem um padrão de vida familiar que ele não quer rebaixar. Então, a igreja faz uma proposta, ele tem todo o direito de recusar. Então, veja o conceito, né? O conceito que a igreja às vezes faz dos seus pastores. É como se os pastores não pudessem experimentar as mesmas experiências que os membros da igreja. Mas tudo vem por essa lente
de que o pastor é anjo. O pastor pode ficar sem salário, por exemplo. O pastor pode ter um salário qualquer, e aí ele tem que aceitar, porque afinal de contas, ele é chamado de Deus e Deus vai sustentá-lo, como se fosse baixar um lençol do céu, né, como baixou lá para o Pedro na visão dele, cheio de mantimentos para suprir a necessidade da família pastoral. Então, isso trouxe um efeito muito danoso, que ainda é muito arraigado na visão, na ótica de muitos crentes, na forma como, por exemplo, eles tratam do sustento pastoral, como eles tratam as fraquezas do pastor, e aí o pastor, boa parte deles, com medo, acabam se maquiando, né? Vão para o púlpito maquiado, maqueiam a vida familiar, maqueiam o casamento, maqueiam a sua saúde física e emocional, para que a igreja não se desencante com eles. O que é, da parte dos pastores, um grande erro também. O pastor precisa mostrar para a igreja a realidade das coisas. Ele tem fraqueza, ele tem os mesmos problemas que qualquer membro da igreja pode ter. Bom, esclarecido esse ponto da primeira frase, nós seguimos então com a carta que diz: Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Veja, as cartas têm que necessariamente estarem ligadas ao capítulo 1, a partir do verso 9, porque todas as vezes que Jesus se apresentar, para cada igreja, ele vai extrair uma das descrições dele na visão inicial que o João teve, né? Aí, a partir do verso 11. O João vira-se para trás e vê, né? Tem uma visão, verso 12, perdão. Ele se vira e o que que ele vê? Ele vê ali os 7 candelabros de ouro, ele vê ali esse ser, né, andando no meio, verso 13 diz, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, ou melhor, ao filho do homem. Então, é assim que Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso. E aí segue: conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Aqui é uma descrição da igreja de Éfeso, como nos é relatada no livro de Atos, né? E também, em parte, nas palavras do Paulo, quando ele escreve a esta igreja. Então, veja que é uma igreja doutrinariamente robusta, é uma igreja doutrinariamente firme. Quando apareciam ali aqueles pregadores itinerantes, que os apóstolos recomendavam que a igreja acolhesse esses pregadores itinerantes, né? O próprio João, lá na segunda carta, na terceira carta, ele fala, né, sobre um líder da igreja que não acolhia esses pregadores, e ele recrimina esse líder da igreja. Então, era para receber, mas não era para ouvir de qualquer forma. Era para julgar os profetas, como o João fala lá em 1 João 4:1. É para julgar a profecia, é para ver se há evangelho nessa pregação. E aí, se há evangelho na pregação, então este pregador itinerante deve ser acolhido pela igreja. Se não há, a igreja deve impedir que ele assuma o púlpito ou que ele tenha oportunidade de influenciar ou ensinar os irmãos individualmente ali na reunião da igreja. Então, essa igreja de Éfeso, ela era forte nesse sentido. É uma igreja bem instruída, é uma igreja que tem uma convicção doutrinária muito forte, uma igreja que conhece muito o evangelho e ela sabe colocar à prova, né, provar os maus obreiros. Ela coloca à prova os que se dizem apóstolos, né, ou que se dizem pregadores do evangelho.
mas ela descobre que eles são mentirosos. Ora, para saber isso, é necessário estar muito bem fundamentado, né, em termos do Evangelho e de ter muita convicção, muito conhecimento para fazer esse tipo de julgamento. Aquele que Priscila e Áquila fizeram com Apolo, né? Eu já me referi ali a essa passagem no capítulo 18 de Éfeso, de Atos. Então, quando o Paulo deixa Priscila e Áquila ali, Priscila e Áquila conhecem Apolo e vão ali ouvir a pregação do Apolo e percebem ali, olha, para perceber com aquela descrição que o Lucas faz do Apolo, o modo como ele pregava, o modo como ele convencia os judeus, né? E falava de Jesus, Priscila e Áquila perceberem que havia uma falha na pregação do Apolo, ora, é muito necessário que essas pessoas, né, que os crentes em geral, tenham um forte domínio e conhecimento daquilo no que eles creem. Então, para eles não serem levados aqui e ali por todo o vento de doutrinas, né? Como Paulo escreveu exatamente na carta aos Efésios, ali no capítulo 4, a partir do verso 11. Então, aqui essa igreja se mostra dessa forma. Veja no verso 3, tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Veja, ela tem convicção e ela também é perseverante. Ela lida com as perseguições, ela lida com o sofrimento, ela não se espanta, né? Não acha anormal as tribulações da vida, as perseguições, como Pedro recomendou na sua primeira carta, né? Olha, quando vocês forem provados, não imaginem, né? Não recebam as provações como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo, porque as mesmas coisas que vocês sofrem, os seus irmãos por toda a terra também sofrem a mesma coisa. Então, a igreja de Éfeso tinha essa certeza. Ela não se surpreendia com a tribulação, com a angústia ou com a perseguição, e isso fazia dela uma igreja perseverante. No verso 4, Jesus então denuncia o mal que existia naquela igreja. E parece que esse mal, ele é o fundamento da igreja. Porque, veja, apesar de estar firme doutrinariamente, apesar de ser uma igreja que persevera nas tribulações, no sofrimento, Jesus agora vai apontar uma falha que, se não for corrigida, diz ele, ele vai remover do meio dela o seu candelabro ou o seu candeeiro. E esse mal que Jesus denuncia é o fato de que eles abandonaram o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Ora, isso deve ser algo muito profundo. E para ter como consequência a remoção do candeeiro, do candelabro daquela igreja, deve ser algo essencial para a igreja. E o que é essencial para a igreja? Ora, nós devemos ser doutrinariamente convictos, nós devemos ser perseverantes, mas nós não podemos esquecer da devoção inicial que caracterizou os primeiros anos de nossa jornada com Cristo. O que estava faltando para essa igreja? Uma igreja muito séria na pregação, muito séria no ensino, uma igreja capaz de reprovar aqueles que se diziam apóstolos e não são, né? Uma igreja perseverante, mas uma igreja que perdeu o seu amor. E como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, né? Se eu tiver isso, tiver aquilo outro, tal, conhecimento, se eu puder, inclusive, entregar o meu corpo para ser queimado na fogueira, se eu distribuir todos os meus bens para os pobres, e eu não tiver amor, nada seria. Então, nada seria significa um esvaziamento. Então, a igreja de Éfeso, ela foi esvaziada da sua essência.
É por isso que, como consequência, Jesus diz aí para ela: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no início. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ora, se lá no capítulo 1, no verso 13, no verso 12, aparece ali, vi 7 candelabros de ouro. E no verso 20, o texto define os 7 candelabros como sendo a igreja. Veja, este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, a essência da igreja é o candelabro. Se o candelabro vai ser retirado, então ela deixa de ser igreja. Então, com a perda do primeiro amor, que é a essência da igreja, ela está, então, deixando já de ser igreja. Ela pode continuar pregando suas doutrinas, ela pode continuar sendo perseverante no seu sofrimento, mas se ela não se arrepender e voltar à prática das suas primeiras obras, se ela não colocar mais o coração na adoração, no serviço ao Senhor, do que ela tem colocado em termos da sua mente, do seu entendimento, então, por mais que ela faça e ela multiplique as suas obras, ela está perdendo a essência de ser igreja. E não é sem razão que a igreja de Éfeso, ela foi destruída tanto quanto foi a cidade inteira e nunca mais se levantou, né? Nem a igreja, nem a cidade. Então, o que aconteceu aqui? Jesus fez uma advertência àquela igreja e a igreja não se arrependeu. Chegou o tempo em que Jesus, então, removeu a essência da igreja, a essência que a igreja já não ligava mais para ter. Ela ligava mais para suas convicções doutrinárias do que por primeiro amor. Então, ela foi deixando de ser igreja e, finalmente, o candeeiro, a essência da igreja foi removida. Então, é necessário, né, segundo Jesus diz a esta igreja, que ela identifique, né, quando foi, onde houve esse desvio, quando que ela passou a ser legalista. Você sabe que firmeza doutrinária sem amor é legalismo. Quando a gente ensina as pessoas focado apenas no que a gente acha que é certo, mas a gente não acolhe as pessoas, a gente não toma as pessoas de onde elas estão e temos paciência de pegar pela mão dela e andar um tempo com elas, até que elas entendam aquilo que nós estamos ensinando, né? Se nós não fizermos isso, então nós vamos ser uma igreja extremamente legalista, né? Uma igreja legalista sempre vai apontar a verdade doutrinária e vai apontar quem não está dentro, né, do contexto, quem está fora, quem não está de acordo com a regra da igreja. E assim você vai excluindo pessoas, mesmo que elas permaneçam como membros da igreja, essas pessoas normalmente estão excluídas dentro da própria igreja, não há conexão, não há comunhão dessas pessoas com os demais membros da igreja. Então, isso é muito importante. Se nós perdermos esse primeiro amor, não importa quão certos nós estejamos, nós estamos perdendo a essência do primeiro, a essência do ser igreja. Aí Jesus então diz para eles, né, até como um meio de incentivo, ele diz no verso 6: mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus está citando aqui, por último, né, mais um lado positivo daquela igreja, e está dizendo: olha, vocês estão de acordo comigo nisso, né?
Então, ele fala aí das obras dos nicolaítas, né? Dos ensinos dos nicolaítas, que a igreja, por ser firmada doutrinariamente, tinha condições de identificar o erro e excluir o erro, né? Então, é isso, a isso que Jesus se refere. As obras dos nicolaítas, a gente não sabe ao certo do que se trata, porque nós não temos informações bíblicas acerca dos nicolaítas. Mas os nicolaítas devem ser identificados como pessoas que deram continuidade ao ensino de Balaão. Lembra-se de Balaão, lá de Números 24 em diante, né? Que ele é contratado, pago, né, pelo rei de Peor, e para amaldiçoar, né, o povo de Israel. E ele vai, ele aceita, né, esse suborno, e ele começa ali tentando amaldiçoar o povo, mas quando ele abre a boca, Deus muda a língua dele, e em vez dele abençoar, sair a bênção, né? E ele volta lá para o rei e diz: Olha, eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Então, frustrou isso. Só que o Balaão ofereceu ao rei de Peor um caminho. Ele diz assim, ó, se você enviar as suas mulheres lá para o meio do acampamento deles e seduzirem os homens, se vocês mandarem essas pessoas lá e vocês oferecerem as carnes, os banquetes de vocês, que são sacrificados a ídolos, se vocês oferecerem, eles vão comer, eles vão participar com vocês. E aí o rei de Peor fez exatamente isso. As mulheres seduziram os homens sexualmente e também os induziram a comer carnes sacrificadas a ídolos. O que aconteceu foi que naquela oportunidade morreram ali cerca de 20.000 pessoas no acampamento de Israel, né? Então, essas pessoas, né, não é que seja encarnação, né, reencarnação dos nicolaítas ou de Balaão, mas é o ensino que era de Balaão, que foi desenvolvido pelos nicolaítas e que vão aparecer na história da igreja. Então, em qualquer tempo da história da igreja, e aí nós estamos pensando em igreja como uma congregação local, né? Em qualquer período dessa congregação, vão aparecer ali pessoas para ensinar coisas que são contrárias ao evangelho. Então, Éfeso tinha essa condição, por causa da sua forte doutrina, tinha essa condição. Isso indica que cada congregação precisa ter muito fundamento no Evangelho para ela poder ter discernimento e discernir os ensinos dos nicolaítas ou de Balaão no meio da sua congregação e, então, expulsar esse ensino ou essa influência sobre a igreja. Jesus continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, é muito importante observarmos as igrejas, não a igreja de Éfeso. O que está sendo escrito aqui para a igreja de Éfeso é para todas as congregações, não só as congregações que já existiam ali no primeiro século, mas para todas as igrejas que se desenvolveram a partir daquelas. Então, onde quer que haja uma congregação, em todo o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, essas igrejas, elas tenderão, elas terão, cedo ou tarde, elas terão aí ensinos falsos, falsos pregadores, pregadores que serão muito carismáticos, muito convincentes, mas que ensinarão e induzirão a igreja a caminhar noutra direção oposta àquela que é a direção de Jesus, que nós sabemos por meio do Evangelho, né? Então, aí o Jesus diz isso às igrejas, e a promessa que se segue: ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso aponta lá para o capítulo 22, né?
quando então aparecerá ali o Éden, né, o rio, e a árvore da vida na margem do rio, e as suas folhas serão para a cura das nações, né? Então, já está sendo aqui antecipado. Essa última promessa de Jesus é para aqueles que se arrependerem, não é para aqueles que não se arrependerão. Quem não se arrepende, né, não acolhe essa exortação de Jesus, vai permanecer no seu pecado. E permanecendo no seu pecado, deixará de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, esta é a mensagem para a igreja de Éfeso. Hoje, né, nós podemos observar, porque aquilo que era meio que disfarçado, aquilo que acontecia por ingenuidade pastoral, aquilo que acontecia por falta, né, de conhecimento apropriado do Evangelho. Então, os desvios, né, que aconteciam e que acontecem ainda, muitos púlpitos são púlpitos desviados do Evangelho. Muitos púlpitos estão ensinando as pessoas não a partir do Evangelho, mas a partir, né, a partir do politicamente correto, a partir dos manuais de autoajuda. Tem muitos pastores hoje que são mais, como é que chama aqueles treinadores? O coaching, né? São muitos pastores que são mais coaching do que pastores, né? Por quê? Porque hoje há uma necessidade enorme de fazer a minha igreja crescer. E eu, então, como este é o meu objetivo, não é a fidelidade, o meu objetivo é fazer a minha igreja crescer a qualquer custo, então eu vou me orientar por aquelas igrejas que eu percebo que estão crescendo, que estão atraindo muita gente. E aí, então, eu vou me tornar um coaching, eu vou me tornar um personagem americanizado, né? Você percebe aí nos cartazes de eventos que as igrejas promovem, aparece lá a foto do pastor, né? Não tem nada de brasileiro na foto, na postura, na vestimenta. É uma cópia exata, né, dos pastores famosos dos Estados Unidos, especialmente os pastores de megas igrejas lá, né? Então a gente acaba até se despersonalizando, né, para ser uma cópia do outro, ao invés de investir no nosso próprio progresso, de desenvolvimento humano. Então, todas essas coisas estão acontecendo. Antes, acontecia de modo assim velado. Hoje é muito explícito. Hoje dá para ver explicitamente, né, igrejas que se desviaram do evangelho. Igrejas, por exemplo, que pregadores pregam o texto bíblico e zombam do texto bíblico, né? Especialmente de passagens do Antigo Testamento. Eles zombam, eles dão risada, eles são sarcásticos com o texto bíblico. E depois eles fazem uma interpretação daquele texto bíblico de acordo com o politicamente correto. Por exemplo. É, é a tal da atualização da Bíblia. Não preciso falar muita coisa sobre isso, né? Não, eu só queria saber, por exemplo, de que maneira que eles Eu zombam. acho, eu acho que um grande modelo disso que eu estou falando hoje é a IBAB. Um discurso militante, né, do movimento feminista, um discurso que pretende agradar os meios de comunicação, especialmente a Rede Globo, uma pregação que pretende se encaixar no mundo e ser desejável pelo mundo, desejada pelo mundo, né? Uma igreja que não vai sofrer perseguição, porque está indo, né? Está se adequando ao modo do mundo, inclusive sendo sarcástico e zombando de texto bíblico. Sim, Rafael. Não sei se, eu acredito que seja outra denominação, mas eu não sei se aqui você está falando só da nossa denominação. Eu queria saber sobre aquela igreja que o púlpito eu estou com medo de falar porque não sei se eu estou julgando, estou mentindo, até peço perdão para Deus, mas
que a igreja é uma prancha, sabe? Uhum. Você acha que é, aquela igreja é enraizada na palavra e falta amor, como você falou? Não tem como saber, né? Eu acho que essas igrejas, né, você está se referindo à Bola de Neve, ah, às vezes pode ir numa igreja da Bola de Neve, numa congregação, né, dessa denominação, e você vê ali a pregação do Evangelho, a aplicação do Evangelho, a chamada, né, para a obediência ao Evangelho, etc. e tal. Então, não se inclui todas as igrejas Bola de Neve, assim como as outras denominações também, não se inclui todas as congregações daquela denominação. É necessário ver congregação por congregação, porque você vai encontrar nas congregações das várias denominações, você vai encontrar igrejas que estão, sim, tem lá o seu modo, tem lá o seu método, mas o evangelho está sendo pregado, está sendo ensinado e está sendo aplicado à vida dos membros daquela congregação. Mas, de repente, você sai dali, você vai para uma outra congregação daquela mesma denominação e você vê um esparramo, né? Vê um show, aquelas coisas todas. Eu acho que algumas igrejas, né, como a Bola de Neve e outras tantas, né, que estão indo nessa mesma direção, elas estão muito preocupadas com a juventude. Então, elas querem atrair jovens. Então, elas entendem, né, que elas precisam de um método que fale a língua do jovem. Então, uma prancha, nossa, que novidade, aí a moçada vai tudo para lá. Aí vamos pintar as paredes do templo, né, de preto, né, ou vamos colocar cortinas, pretas nas paredes, vamos colocar uma iluminação assim meio sinistra, né, causa uma impressão de um ambiente assim intimista, etc., porque isso atrai a juventude. A mesma coisa tem sido feita com a música, a mesma coisa tem sido o modo como nós utilizamos instrumentos musicais nos templos evangélicos. Então, todas essas coisas são criadas, são trazidas como um método para atingir um grupo específico da nossa sociedade. Para mim, eu não acho que o método tenha que se adequar ao gosto individual de cada um. Para mim, é necessário pregar o evangelho. Pode ser que a pregação do evangelho não atraia a juventude dos nossos dias, mas isso não deve nos fazer mudar a rota que Jesus estabeleceu. Nós precisamos ser fiéis. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz que nós devemos que os homens devem nos considerar como dispenseiros da graça de Deus. E o que se requer do dispenseiro? Que ele seja achado fiel. Fiel a quem? Àquele que o encaminhou para ser seu mensageiro. Então, quando a gente começa a criar metodologia, né, eventos, transformar a plataforma da igreja num palco com muitas luzes, com uma bateria batida de modo estridente, uma guitarra tocada de um modo ensurdecedor, óbvio, você vai atrair jovens e você vai perder os adultos, especialmente os mais idosos. Então, é muito cuidado com essa questão. Ok, Rafael? Vamos seguir? Obrigado pelo esclarecimento aí. De nada, querido. Vamos lá. Agora, a carta à igreja em Esmirna. Aí, escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Mesma coisa aparece aqui, né? No final do verso 17, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre. Então, é essa maneira como Jesus vai se revelar à igreja. Veja, como nós não podemos dividir, fracionar Jesus, Jesus é integral, não devemos fracionar. Lá na visão do João,
o Cristo ressurreto aparece na sua totalidade. Quando ele escreve a igreja, ele vai fracionando. O que que significa isso? Significa que as igrejas estão em unidade. Embora seja de Éfeso, seja de Esmirna e etc., as igrejas que são de Cristo, e Cristo não está fracionado. Não tem um pedaço de Cristo numa congregação, um pedaço de Cristo em outro. Não, Jesus é único. O Cristo ressurreto é único. E ele está inteiro, presente em todas as congregações, como é descrito ali no verso 13, né, do capítulo 1, e no meio dos candelabros havia um semelhante ao Filho do Homem. Veja, Jesus está andando no meio das igrejas. Então, isso deve nos fazer pensar no significado do número 7 aqui. É o número de perfeição. Então, essas cartas estão sendo dirigidas a 7 igrejas, mas nelas representadas, né, todas as congregações, não importa se do primeiro século ou da última fração do tempo, quando nós estivermos já às portas da segunda vinda de Cristo. Então, isso é para todas as congregações locais, espalhadas por todo o mundo e espalhadas no decorrer de toda a história. Então ele diz aí, depois disso, conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temos o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Veja, essa igreja não recebe nenhuma reprimenda de Jesus. Então, aqui nessa igreja, não há nada, não há nenhuma falha que Jesus achou por bem corrigir. Então, ele só tem elogios para essa igreja. Então, o que que ele diz aí? Ele conhece a tribulação que aquela igreja vem passando, ele conhece a pobreza daquela igreja, mas ele declara que aquela igreja é rica, né? E por que que a igreja de Esmirna enfrentava pobreza? Provavelmente, pela referência que Jesus faz na última porção do verso 9, pelo contrário, são sinagogas de Satanás, ou seja, aqueles que se dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Ali, como havia em outras cidades também, mas em Esmirna, havia uma concentração de judeus. E, obviamente, os judeus, naqueles dias, eles tinham lá as suas sinagogas espalhadas por todo canto, onde havia um grupo de judeu considerável, havia pelo menos uma sinagoga. E esses judeus, como era no tempo do Paulo, né, antes de se encontrar com Cristo, o judeu, ele se considera povo de Deus. Ora, se ele se considera povo de Deus, então a igreja não pode ser povo de Deus. E o que que eles fazem, então? Como eles são uma sociedade dominante, né, na população daquela cidade, eles então começam a boicotar acessos dos crentes. Então, os produtos para os crentes são mais caros, ou eles se recusavam a vender produtos para os crentes. Aquilo que os crentes produziam não era comprado por eles. E como eles tinham um certo domínio do comércio, dos serviços ali na cidade, então justifica o empobrecimento das igrejas quando numa situação assim, que é o caso de Esmirna. Por isso que Jesus diz que, espiritualmente, a igreja é rica. Por quê? Porque ela está na graça, ela está no primeiro amor, ela está amando Jesus, ela está servindo Jesus, ela está mantendo a sua devoção inicial, né? E por isso ela é rica, apesar de ser fisicamente pobre. Então Jesus diz a eles, né, que a pobreza deles é causada
pela blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Qual é a blasfêmia? De eles requererem para si que eles são o povo verdadeiro de Deus, e aí então a perseguição que eles promoviam contra a igreja por não reconhecer a igreja como povo de Deus. Então, para eles, a igreja é uma blasfêmia, o que Paulo também, antes de conhecer Cristo, considerava e por isso perseguia as igrejas. Aí ele diz: não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Olha, o que que Jesus está dizendo aqui para essa igreja? Ele está advertindo que aquela tribulação que ele já mencionou ali, conheço tua tribulação, não vai ter fim. A tribulação vai acompanhar a igreja de Cristo por toda a sua existência. É lógico que, por misericórdia, não vai haver só tribulação. A igreja vai passar por momentos, né, de descanso, de paz, de prosperidade, mas ela deve ser sempre lembrada, como Jesus lembrou lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a igreja precisa ser lembrada disso. Como Pedro, me referi agora há pouco a ele, né? Disse, a igreja não deve considerar as suas tribulações, as suas angústias, os seus problemas, né? Ou uma eventual perseguição que ela sofra, ela não deve se espantar com isso como se isso fosse algo extraordinário. Porque Jesus vem anunciando para a igreja, lá desde da sua presença física conosco, para os primeiros apóstolos, que o mundo é um lugar de conflito. A igreja é um ponto fora da curva dentro desse mundo. Esse mundo não vai abraçar a igreja, não vai ser simpático à igreja. Por quê? Porque é luz e trevas. À medida que a igreja fiel avança, mais ela vai provocar uma retaliação das trevas. Então, aqui, por exemplo, uma igreja que recebe esse elogio de Jesus, você imagina o quanta luz essa igreja tem, quanto candelabro que é esta igreja está aceso e como ela está se infiltrando por toda a cidade, comunicando essa luz. E com a sua luz, ela está reprovando as trevas. Não é sem razão que uma igreja fiel, que cresce em sua fidelidade, não é sem razão que essa será uma igreja perseguida. Diferente de Éfeso, né? Diferente de Éfeso, que abandonou lá o seu primeiro amor, ficou lá com a sua doutrina, defendendo a sua doutrina, etc. e tal, mas perdeu o seu amor, que é a essência da igreja. Então, aqui, Jesus diz para a igreja que eles não devem temer o que hás de sofrer, ou seja, vem tribulação por aí. O diabo, e Jesus especifica, né, essa tribulação, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Veja, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Qual é o objetivo? Para que vocês sejam provados. O diabo não prova, quem prova é Deus. O diabo tenta, né? Mas Deus usa o que o diabo faz e que lhe é permitido fazer para provar os crentes. O que é provar os crentes? É aquilo que o autor de Hebreus, no capítulo 12, diz, né? Que o pai que ama o seu filho disciplina o seu filho. E quando um pai disciplina, ele não quer o mal do filho, pelo contrário, ele quer que o filho cresça, que o filho se torne um adulto, que o filho se torne uma pessoa responsável por si e uma pessoa que vá oferecer alguma contribuição para a melhoria da sua sociedade. Então, o verso 13 ali do capítulo 12 termina dizendo, o verso 11 termina dizendo, toda disciplina, no início, não é motivo de alegria e sim de tristeza. Mas essa disciplina
produz um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm sido exercitados. Então, observe que esse é o propósito de Deus ao permitir a provação. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? O diabo tem um plano, mas Deus vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E acrescenta, né? E passareis por uma tribulação de 10 dias. O que que significa isso? 10 dias é um número completo na Bíblia. É o número das nações, né? É o número que corresponde à totalidade da terra. Então, quando ele diz que vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias, significa que toda a congregação, à medida que ela caminha em fidelidade para com o Senhor, ela vai ter perseguição. E a perseguição pode variar, né? Pode variar de modos, de maneiras. Aqui, Jesus está falando da possibilidade. Algumas congregações poderão ter aí, né? Nessa ação do diabo, alguns dos seus membros sendo presos, como acontecia lá na igreja primitiva, né, no período da grande perseguição que a igreja sofreu, né, desde lá do seu início em Atos 2 até o Edito de Milão, em 313, publicado pelo o imperador Constantino, que então proibiu que o império perseguisse as igrejas. E mais tarde o próprio Constantino se converteu, né, e em 395, a igreja, né, o cristianismo foi aceito como uma religião oficial do Estado. Pastor, o senhor está Mas, parecendo Paulo, nem respira. Meu pai do céu, eu perdi os 10 dias aqui. O que são esses 10 dias, pastor? então, os 10 dias, Bota ponto e vírgula. os 10 dias representam, veja, nada no Apocalipse, em termos das suas imagens, deve ser interpretado literalmente. 10 significa totalidade. Então, a provação, a tribulação que deve vir aí de 10 dias, significa a totalidade das provações que uma congregação sofre e a totalidade das congregações durante toda a história entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, que cada congregação poderá enfrentar aí nos seus dias, principalmente quando essas congregações são fiéis à pregação do Evangelho e à obra do Evangelho como um todo, né? Então, 10 dias, totalidade, totalidade das igrejas, do primeiro século até a segunda vinda de Cristo. Totalidade, uma questão ampla, que toda a congregação, seja de qual parte da história for, ela sofrerá uma tribulação. Mas o que que Jesus acrescenta aí, né? Ele diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ora, isso Pastor, aí, sim, desculpa, você tinha comentado que o 7 representa a totalidade também, não é? Ou é, perfeição, não? É perfeição. perfeição, isso. É, O 10 é completude. mas não poderia, assim, o 10 não poderia se encaixar no 7 e o 7 não poderia se encaixar no 10 e vice-versa? Não, tem dois significados diferentes. O 7 é um número perfeito, que representa a perfeição. O 10 significa completude. O 10 representa todas as nações da Terra, ou a Terra como um todo, né? É um número completo. Por exemplo, quando o Jó é apresentado lá no capítulo 1º, ele é apresentado como uma pessoa em boa relação com Deus. Como era, né? Compreendido na época do Jó, um homem em boa relação com Deus é um homem próspero, muita saúde, muito gado, muitas ovelhas, né? Era um típico fazendeiro assim de grande monta. E também ele tinha uma família numerosa. Então, como é descrita a família do Jó? De modo completo. Como é completo? 7 filhos e 3 filhas. Os 7 filhos significa a perfeição da família. As 3 meninas estão ali só para compor
o número 10, que é para dizer que a família do Jó era uma família completa. Não significa necessariamente que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Não significa necessariamente números literais, mas esse número representa, eles têm uma representação. Então, a família do Jó era uma família tipicamente abençoada por Deus, porque era grande a família, uma família numerosa, né? Tem muitos filhos. Naquela época era necessário, quanto mais filhos um homem tinha, mais provisão, mais gente para trabalhar na sua obra sem que ele precisasse contratar empregados, mais gente para defender o pai quando o pai fica idoso ou para sustentá-lo quando ele não pode trabalhar mais. Então, essa é a tipificação da bênção naquele contexto. Então, 7, perfeição, os filhos homens e as 3 meninas, completando aí o número 10 da casa. Certo? Sigamos então. Então, Jesus diz aí, né, que quando ele diz, né, que passareis por uma tribulação de 10 dias, então essa tribulação, além de representar a totalidade, né, das provações que as igrejas, no decorrer da história, terão que enfrentar, esse número também traz uma mensagem animadora para a igreja. Por quê? Porque toda tribulação da igreja tem o 11º dia. Toda tribulação da igreja. A tribulação da igreja não é o capítulo final da sua história. E isso pode se aplicar à vida do crente individualmente também. Veja, Deus é que determina o que acontecerá com a sua igreja. Porque Deus está conduzindo a sua igreja para a sua finalidade última, para a sua glorificação. E dentro desse período, que a gente chama de o processo de santificação, Deus está purificando a igreja, como Paulo diz no capítulo 5 da carta aos Efésios. Ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como ele amou a igreja? Ele se entregou por ela, para purificá-la, para lavá-la, para apresentá-la a si mesma irrepreensível. Quando que isso está acontecendo? No decorrer da história da igreja, no decorrer da história também individual de cada crente. Então, Deus, ele permite ações do diabo dentro do limite em que aquilo pode ser revertido em benefício, de forma disciplinadora da fé, né? Disciplinadora da maturidade dos crentes e das igrejas. Então, o aspecto positivo, quando nós sofremos tribulações e angústias, é a gente se lembrar, né, que as tribulações são permitidas pelo Senhor, mas com um objetivo claro. Completando e alcançando esse objetivo, vem o 11º dia, ou seja, a tribulação não é para sempre, né? Deus sempre nos socorrerá, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:13, né? Nós não seremos tentados, provados, além do que podemos suportar, antes, com aprovação, nos dará o meio de escape para que possamos suportá-la. Então, é assim que o Senhor age, é isso que Jesus está aqui dizendo para essa igreja de um modo consolador, porque é uma igreja, né, que tem muita tribulação e está sofrendo também com a pobreza. O prêmio aí, né, veja, de novo, verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Não, diz. pastor, o senhor pulou o ser fiel até a morte. Eu ia falar do ser fiel até a morte. Assim, então, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, é a promessa, né, que Cristo faz em todas as cartas. É a promessa dele que diz respeito aqui a igrejas representadas pela igreja em Esmirna. Então, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É aquilo, né, que a gente conhece na teologia sistemática como a, como é que chama? Como a perseverança dos santos,
né? O que que é a perseverança dos santos? É aquilo, é aquela prova última, né? É aquela evidência última que nós somos de fato convertidos, né? Porque aqueles que não perseverarem até o fim, isso declarará somente que eles não entenderam o Evangelho, eles não aderiram ao Evangelho de Cristo. Eles podem ter se tornado, né, religiosos, eles podem ter se tornado membros de uma igreja, podem até desenvolver, né, trabalhos, na igreja, mas eles não têm ainda uma compreensão do Evangelho. E isso deve ser sempre para nós uma preocupação pastoral. O pastor nunca deve deixar de pregar o evangelho para a sua igreja, porque a pregação do evangelho gerará conversão dos inconversos. Não importa se já sejam membros da igreja ou não, ou se sejam visitantes que vêm aos nossos cultos. Então, a pregação do evangelho dará oportunidade de conversão aos inconversos. Mas, ao mesmo tempo, a pregação do evangelho vai edificar e orientar a fé dos crentes. Então, nós não podemos pensar que, por serem membros da igreja, todos os que estão sentados ali dominicalmente são crentes. Por isso a necessidade, né? Nós somos salvos pelo Evangelho e nós somos santificados, nós somos amadurecidos, nós somos conduzidos, né? No decorrer de toda a vida pelo mesmo Evangelho. Então, eu já mencionei aqui para vocês, né, um congresso missionário, onde o missionário, então, dando o seu relatório do campo, ele dizia assim, né, olha, aqui todos já conhecem o Evangelho. O que nós estamos precisando agora é de algo novo, algo mais profundo. Meu Deus, o que é isso, né? Se o evangelho não é suficiente para a salvação e para a santificação dos crentes, que invenção eu vou ter que inventar para promover a edificação da fé dos crentes? Se não é o evangelho, se o evangelho não é suficiente, se a morte de Cristo não é suficiente para salvar o crente e fazê-lo permanecer na fé até o fim, que evangelho é esse? Percebe que não importa se é pastor, não importa se é missionário, um famoso missionário. A questão é, será que há uma compreensão do evangelho? E essa compreensão do evangelho fica estabelecida a cada sermão que o pastor prega ou que o missionário prega? Essa é a questão, né? Porque se houver verdadeira conversão, se o evangelho leva uma pessoa à fé, o mesmo evangelho levará ela até o fim. Como Paulo disse lá nas suas últimas palavras antes de morrer a Timóteo, na segunda carta, ele diz que o Senhor me levará em segurança para o seu reino celestial. Quando ele fala lá, né, que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é a perseverança dos santos. Não é do Paulo. Foi também do Paulo, mas é nossa. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé é a perseverança dos santos. E essa é uma garantia que nós temos da parte de Jesus. Aquele que nos salvou para sempre. Não há nenhuma possibilidade de um crente perder a salvação que Jesus deu. Embora hajam textos no Novo Testamento que são difíceis de interpretar, e a gente não deve ir para eles, mas deve ir para textos mais simples, que comunicam com clareza essa realidade, e mais para frente, aí a gente ganhe construtos para poder interpretar aqueles textos mais difíceis. Os textos mais claros das Escrituras dão essa segurança.
como o João. O João, lá no, em 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, se não me engano, eu acho que é 11 a 13, no capítulo 5, ele diz que Deus deu um testemunho, e o testemunho de Deus é o seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que vocês saibam, não imaginem, nem pensem, não, que vocês tenham a possibilidade de, para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Então, textos mais simples assim devem ter prioridade àqueles textos um pouco mais difíceis de entender e de interpretar. Ok? Então, essa é a doutrina da perseverança dos santos. Pastor, só Sim, mais uma, dentro do que o senhor está falando, desculpe. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor que disse ter se convertido com a sua própria mensagem. É possível um troço é desse? possível, sim. Não importa, Denilde, que grau a gente alcançou em termos de estrutura de igreja. Eu posso ser o papa, eu posso ser o bispo, o pastor, o diácono, ou um crente que lá dirige, né, um ministério na igreja, ou que leciona, não importa. Cada um, como Paulo recomendou às vésperas da participação da ceia, cada um de nós precisa examinar-se a si mesmo sempre. E vamos examinar por que padrão? Pelo Evangelho. Então, nós precisamos continuar recebendo o Evangelho, porque o Evangelho é que vai nos confrontar. Pelo Evangelho, nós vamos saber se nós realmente somos crentes. Pelo Evangelho, aqueles que sabem que são crentes vão crescer a ouvir e continuar recebendo o Evangelho, né? O Paulo aos Coríntios recomenda a eles, olha, examine se vocês estão realmente na fé. Essa é uma constante. Há sempre o perigo de eu me iludir. Domingo passado, por exemplo, na parte da manhã, eu comecei meu sermão, eu baseei meu sermão matutino em duas perguntas. Veja, duas perguntas que se eu disser que eu fiz essas perguntas para uma igreja que está, domingo que vem agora, completando 65 anos, ia parecer uma aberração. Mas não importa, a igreja se renova. Não, os crentes que lá estão hoje, não estão há 65 anos, embora eu tenha gente com 40, 50, 60 anos de Nova Canaã. Mas mesmo estes, eu não posso me assegurar de que eles estão realmente na fé. Por isso, domingo passado, senti a necessidade de organizar o meu sermão em torno de duas perguntas. Você tem certeza da salvação? Todo mundo diz que sim. Falei, então eu vou pular essa parte. Então eu vou para a segunda pergunta. E aí não importa que resposta vocês me deem, eu vou pregar sobre isso. Aí eu falei para eles, qual é a base que sustenta a sua certeza? Eu tenho crentes legalistas. Eu tenho crentes que falam mais de si mesmos do que de Cristo. Então eu preciso me preocupar com isso. Então eu fiz a pergunta, eles disseram, em Jesus. Então, resposta um tanto quanto rala, mas eu avisei para eles. Essa segunda pergunta, independente da resposta de vocês, eu vou pregar sobre isso hoje. Aí então pulei a questão da certeza da salvação e passei a tratar qual é a base sobre a qual o crente sustenta a sua certeza de salvação, né? E aí, então, tem que se confrontar os elementos de justiça própria, as pessoas que se acham que depois da queda de Adão, elas são as únicas boas almas que restaram na face da terra, aquelas que falam como se receber a Cristo foi só um acréscimo, né? Como às vezes a gente fala para as pessoas, né? As pessoas dizem, eu não fumo, não bebo, eu não participo disso, mexo com aquilo e tá, e aí a gente fala assim, só falta se converter. Só? Não, falta tudo. A pessoa precisa se converter do seu orgulho.
E esse foi o tema do meu sermão de domingo à noite. A pessoa tem que se converter da sua arrogância, tem que se converter da sua soberba, tem que se converter do seu orgulho, que são aí as raízes de e qualquer pecado específico que você queira nomear. Então, isso é extremamente necessário tratarmos com a igreja nos dias que nós estamos vivendo, né? Então, isso me levou à pregação da manhã. A pregação da noite eu estou pregando, né, sobre aqueles Salmos 120 a 134, que são os cânticos dos degraus, né, que os peregrinos que iam a Jerusalém 3 vezes por ano, na festa da Páscoa, do Pentecoste e dos tabernáculos, então eles iam cantando esses salmos pelo caminho, e lá em Jerusalém também eles continuavam cantando. E ele vai do 120 ao 134. Domingo agora eu preguei o 11º desses 15. Ok, vamos seguir? Então, aí o prêmio ao vencedor, né? Ele não sofrerá a segunda morte. Isso também vai aparecer lá entre o capítulo 20 e 22 do nosso livro aqui. Vamos para Pérgamo. Pérgamo recebe esse nome, a cidade, né, recebe esse nome, porque foi lá que começou a produção dos pergaminhos. Então, os pergaminhos, um avanço, né, de outros materiais que eram usados antes dele e que eram muito parecidos, né? Uma antessala aí, do papel que a gente conhece, né? Então, os pergaminhos começaram a ser utilizados aí nessa cidade e produzidos nessa cidade, por isso ela recebeu o nome de Pérgamo. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É o mesmo que aparece lá no nosso capítulo 1, né? Quando Jesus é apresentado aí como aquele que tem a espada na sua mão. Deixa eu localizar aqui que eu me perdi. Ah, hum, Ah, no verso 16, né? Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. É assim que Jesus se apresenta agora à igreja de Pérgamo. E ele diz assim para essa igreja: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Novamente, a mesma sinagoga de Satanás, aqui, o trono de Satanás. Jesus está usando esse termo porque Pérgamo era a sede do governo imperial, né? Então ele está pegando a figura do governo civil e aplicando a essa comunidade judaica que oferecia aí tanta perseguição e tribulação para as igrejas. E sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Observe essas palavras de Jesus, né? Jesus diz: sei onde habitas, ou seja, eu conheço essa cidade, eu sei o que tem aí, né? Há aí o trono de Satanás. Satanás, no final do verso, Jesus diz que onde Satanás habita. Então, o que que é Satanás aqui, né? Bom, Satanás é Satanás, mas Satanás sempre age por meio dos seus mensageiros. Alguns desses mensageiros surgirão lá na frente, né, como a besta, a segunda besta, o anticristo, a Babilônia, que serão todas enfrentadas por Jesus e vencidas finalmente. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa cidade sofre uma grande perseguição, mas apesar disso, ela conserva o nome de Jesus e se recusa a negar a sua fé,
mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós. O que Jesus disse para Esmirna, né, que a, a, alguns de vós serão lançados na prisão, etc. Haverá uma tribulação de 10 dias, etc. Aqui já está acontecendo com a igreja de Pérgamo. Já houve um mártir naquela igreja. Já tinha havido, né, um mártir naquela igreja. E Jesus aqui menciona isso não como um fato passado simplesmente. Essa igreja é um modelo para todas as congregações durante toda a história da igreja. Então, aqui você recebe, né, uma advertência, um sinal de Jesus de que a vida dos crentes não será nada fácil. Pode ser que alguns crentes, como Antipas, sejam martirizados, como no primeiro século, até o Edito de Milão, de Constantino, a igreja teve vários mártires. E no decorrer de toda a história da igreja, nos países onde a igreja é proibida, né, nos países onde a igreja é perseguida, graças a Deus aqui no Brasil a gente goza de muita liberdade religiosa, mas nos países onde a fé cristã é proibida, os crentes sofrem e tem aqueles que são mortos por causa da sua fé ainda nos nossos dias. O que Jesus está dizendo aqui não é um olhar para uma história que já passou. É também, porque isso é um fato. Mas ele está lembrando isso para lembrar a igreja de Pérgamo, bem como todas as igrejas representadas por Pérgamo, que a tribulação de uma congregação pode chegar, dependendo do lugar onde ela está, pode chegar até o ponto em que crentes sejam martirizados, sejam mortos por causa da sua fé. E aqui em Pérgamo, esse martírio faz sentido, né? Porque apesar de ela estar onde está o trono de Satanás, ela conserva o nome de Jesus e não nega a sua fé. Ora, uma igreja que se comporta assim, diante de ameaças, as ameaças vão crescendo, até que, em última instância, ela é ameaçada de morte, ou crente, né? Ou a igreja como um todo, ela é ameaçada de morte. E aí, se essa igreja está realmente, né, fortalecida em Cristo, ela está animada por Cristo, então ela nunca vai se curvar diante de uma ameaça. Na história da igreja, nós tivemos, né, Policarpo e outros tantos, né, que foram ameaçados. Foi dito a ele, né, o Policarpo, foi dito a ele, nega a sua fé, senão colocamos você na fogueira. E ele disse, ele teria respondido assim, segundo a tradição, né? Jesus me tem feito tão bem, por que que eu o negaria a essa altura da minha vida que vem a fornalha? E ele foi para a fornalha e foi morto. Então, assim, durante todo o tempo da igreja haverão Antipas, né? Que serão mortos por serem fiel testemunha de Jesus. Não é o Antipas que é minha fiel testemunha, é crentes como Antipas, e que parece aí, pelas palavras de Jesus, caracterizava todos os membros, toda aquela igreja era caracterizada por gente que não negava a fé, mesmo às portas da morte, como foi o caso do Antipas. Então, ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14, ele prossegue dizendo: entretanto, tem algumas coisas contra ti. Veja, apesar de tudo isso, ainda há falhas naquela igreja, que Jesus pretende corrigir. Entretanto, tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas e a ídolos, e a se prostituírem. Veja, aqui mais diretamente ele está se referindo ao Balaão, né? Ao conselho que ele deu ao rei de Peor, mas que não foi uma história isolada. O povo de Deus sempre vai ter esse tipo de indução, de sedução
para negar a sua fé, para voltar atrás da sua fé ou para atenuar, né, o sofrimento que a igreja fiel pode experimentar por ser uma testemunha fiel de Cristo. Então ele diz aí, né, que havia uma certa tolerância. Veja, é o oposto do que acontecia com a igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, era o contrário. Ela tinha perdido o seu primeiro amor, mas ela era tão doutrinariamente fortalecida e convicta que ela não suportava os maus e ela punha à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobrem que eles são mentirosos. Então, é uma igreja que tem discernimento. A igreja de Pérgamo tem esse mal contra ela. Ela é tolerante. Veja que há no meio dela, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, e a igreja está tolerando. É o mesmo que o Paulo escreveu para os Coríntios, no capítulo 5, acerca daquele moço que estava dormindo com a mãe do pai, e para a igreja estava tudo certo, né? Tinha irmãos indo contra outros irmãos perante tribunal público, estava tudo certo. A igreja tocava a vida como se essas coisas fossem costumeiras, fossem aceitáveis no meio da igreja. Aqui é a mesma coisa. Essa igreja peca por sua tolerância. A igreja de Éfeso peca por sua intolerância, que levou ela a perder o seu primeiro amor. Então Jesus diz para ela no verso 15: assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Balaão e nicolaítas, já expliquei, né? Nicolaítas é um desdobramento das mesmas doutrinas, dos mesmos atos que caracterizou ali o Balaão. Além dos que seguem a doutrina de Balaão, ainda a igreja é tolerante com aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Na sequência, ele diz: portanto, arrepende-te. Essa igreja precisa se arrepender de uma falha. Qual é a falha? A sua tolerância para ensinos de Balaão e de nicolaítas no meio dela. Então, ela vai acolhendo aqueles pregadores itinerantes, mas ela não julga as profecias, ela vai assimilando. E aí essa liderança vai penetrando na igreja. E aí os mestres da igreja agora são aqueles que estão ensinando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, e a igreja está ali achando, não, é assim mesmo, deixa assim, não, mas se a gente mexer com isso, a gente vai perder membros, se a gente disciplinar, se a gente disser que a gente não pode aceitar esse tipo de ensino ou esse tipo de ação aqui na nossa igreja, a gente vai perder essas pessoas e tal. Não, tem que sacrificar, se necessário for, para preservar a igreja no caminho do qual se possa dizer que ela conserva o meu nome e não negaste a minha fé. É necessário isso. Mas a igreja estava bastante tolerante para com isso. Arrependes, se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, veja, ele se apresentou ali como aquele assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Por quê? Porque aqui essa igreja está assim, já às vésperas de receber de Cristo já o juízo, né? Não apenas, né, uma advertência, né? É uma advertência, mas já está às portas o juízo de Cristo contra a igreja. Não necessariamente, né, contra a igreja, só no aspecto de que ela é tolerante, mas o juízo de Cristo virá contra esses, né, que ensinam essas coisas na igreja, mas a própria igreja tem que se arrepender da sua tolerância exagerada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, aqui nessas palavras, Jesus está dizendo que
a igreja deve ouvir, ou as igrejas, né, de um modo geral, representadas por Pérgamo, elas devem ouvir o que o Espírito está dizendo. Veja, as igrejas, não só para Pérgamo, mas para as igrejas de um modo geral. Ao vencedor darei do maná escondido. O que que é o maná escondido? Vocês se lembram da arca, né? Lá no Antigo Testamento. E se lembram que quando Deus proveu o maná para o povo, Moisés recebeu a ordem de colocar uma porção desse maná dentro da arca, assim como aquela vara de Arão que floresceu lá naquele juízo de Deus, né? Contra uma família que se levantou contra a liderança de Moisés. Ali foi colocado também uma cópia da lei. Então, tinha algumas coisas ali. E foi colocado, então, uma porção de maná. Por isso, o maná escondido. O maná escondido, uma vez que a arca, né, ela representava a glória de Deus, representava a presença de Deus, então o maná escondido é o próprio Cristo, que é o pão da vida, né? O verdadeiro maná que desceu do céu, que Jesus discutiu bastante com os fariseus, a liderança religiosa dos seus dias. Então, está escondido na arca, agora está escondido em Deus, em Cristo. E Cristo se apresentou como sendo o verdadeiro maná que desceu do céu, e posteriormente ele se apresentou como sendo o pão da vida. Depois ele fala que o vencedor receberá uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ora, essa pedra, ela faz referência ao peitoral do sumo sacerdote, no meio do qual havia uma caixinha com 12 pedras. Cada uma dessas pedras representava uma das tribos, então levava o nome de cada uma das 12 tribos que formavam o povo de Deus, o povo de Israel. E o sacerdote, quando então ele fazia o seu ofício, especialmente naquele dia do Yom Kippur, que era um sacrifício pela nação toda, pela expiação do pecado nacional, então ele entrava na presença de Deus lá no Santo dos Santos e levando essas pedras no peito, ele estava levando todo Israel à presença de Deus, Era só o sumo sacerdote, né? ao Não sumo era sacerdote. só o sumo, Então, ele tá. estava levando todo o povo de Deus com ele para a presença de Deus. Aqui, Jesus está dizendo que ele, o vencedor, receberá uma pedra branca, uma pedra na qual está escrito o novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ou seja, é o nome de cristão, né? Não é mais o nome, né, do judeu, não é mais o nome do israelita, mas é o novo nome agora daquele que se tornou efetivamente e individualmente filho de Deus. Então, esse novo nome que vai escrito nessa pedra é eu acredito seja a inscrição, o nome seja a inscrição de filho de Deus. Porque no Antigo Testamento, nenhum israelita, a não ser o rei, né, durante o seu reinado apenas, ele recebia o nome, né, de filho de Deus. Mas filho de Deus no Antigo Testamento é aplicado a todo Israel. Lá em Oséias capítulo 11, verso 1, Deus fala assim, quando Israel era menino, do Egito chamei o meu filho. Então, é Israel o filho de Deus, não cada israelita. Aqui no Novo Testamento, todo o povo de Deus é filho de Deus, mas individualmente. Cada membro do corpo de Cristo é filho de Deus, né? Então, esse pode ser o novo nome. Agora, por que que ele diz que só vai reconhecer, só conhece esse nome quem o recebe? Isso aí deve estar ligado, irmãos, àquelas palavras do Paulo lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz que
da presença do Espírito em nós, né? Ele começa no verso 9 dizendo: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, né? Então, é necessário que aqueles que creram verdadeiramente em Cristo receberam o Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo no interior do crente, né? Várias, né? Todo o processo de santificação é a obra de Deus em nós, por meio do Espírito. Mas lá o Paulo especifica, né, que o próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, e esse nome deve ser relacionado com o nosso novo nome. Aquilo que não era aplicado a cada israelita, agora é aplicado a cada crente do Novo Testamento. E o Espírito Santo em nós é que dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos, evidentemente, filhos de Deus. E nos leva, como tais, a clamar Abba, Pai, ou seja, ter uma relação filial com Deus, né? Você observa que muitas vezes as pessoas religiosas, elas oram, né, ou elas rezam, mas elas têm dificuldade de se dirigir a Deus como Pai, né? Elas falam de Deus e tal, mas elas têm muita dificuldade de se referir a Deus como Pai, exceto quando elas rezam o Pai Nosso. Mas aquilo não tem um significado para elas, porque elas não têm ainda o testemunho do Espírito que testifica que elas são filhos de Deus. E qual é a evidência que a gente percebe desse testemunho do Espírito? É o fato de nós clamarmos, né? Nós nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Ninguém faz isso, a menos que receba isso de Deus, né? E aqui, então, ele diz que o vencedor receberá não só o maná escondido, ou seja, se alimentará de Jesus Cristo e do Evangelho, mas também ele receberá esse nome novo, né? Que só ele reconhece. Então, não é um nome para todo o povo, mas é um nome especificamente para cada um dos convertidos a Deus pela fé no Evangelho. Muito bem, vamos para a carta à igreja em Tiatira. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a metal que brilha. Novamente, essa é uma descrição do Cristo ressurreto, uma parte da descrição do Cristo ressurreto, apresentada integralmente lá, mas que aqui, fracionado, quer dar a nós a entender que todas as igrejas são, em si, povo de Deus. Todas as igrejas compõem o novo Israel de Deus, né? Aqui, então, Jesus é apresentado dessa forma. Verso 19: conheço tuas obras. Sempre quando tem reconhecimentos, né, vai ter uma igreja que Jesus não tem nada para reconhecer nela, mas a maioria das igrejas tem algo que Jesus reconhece. Aqui ele diz: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Veja que interessante, né? Se cada igreja é um candelabro, é um candeeiro, ou seja, é uma luminária, então essa igreja aqui está brilhando a sua luz muito fortemente, né? Pelo que Jesus fala. Veja, ele fala das obras, ele fala do amor que faltou à igreja de Éfeso, ele fala da fé que sobrou aqui em Pérgamo, ele fala ainda, né, aí do serviço e da perseverança. É uma igreja que também sofre tribulação, mas ela é uma igreja que está bem firmada no amor de Cristo, então ela é perseverante. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. O que significa isso? Não é que Jesus quer, né, que a igreja faça mais do que está fazendo. Aqui ele está falando que há um progresso. As obras da igreja levam essa igreja para frente. É uma igreja que está prosperando em maturidade, está prosperando em discernimento, está prosperando no seu amor por Cristo. E isso é demonstrado pelas obras, é demonstrado
pelo serviço que ela presta, né? O Tiago falou lá na sua carta, no capítulo 2, que há uma fé que é morta. Por quê? Porque a fé, aquela que o Paulo fez referência em Efésios 2:8, 2:10, quando ele disse que nós fomos criados por Deus em Cristo, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, essa fé, que é dom de Deus, que é uma dádiva de Deus, ela é produtora de obras, né? Ela é produtora. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé que nós recebemos de Deus, ela é produtora de obras. E o Tiago trata disso no capítulo 2 dele, dizendo para nós, né, que onde está a tua fé, né? Você diz da sua fé, mas você despede, por exemplo, o irmão necessitado sem prestar nenhuma ajuda para ele. Onde está a tua fé? Eu vou mostrar a minha fé. Aí ele mostra e ele fala então que a fé viva é aquela que produz obras. Então, não só obras, né, naquele sentido que a gente usa, de caridade, mas a obra geral de Deus, né? A expressão do amor de Deus, não só para uns para com os outros, não só da igreja para os necessitados que ela pode socorrer, mas a obra do ministério da igreja, a obra de edificação da igreja, a obra missionária, o modo como essa igreja está participando da missão de Deus que está sendo realizada em todo o mundo. Então, todas essas coisas estão envolvidas aí nessa declaração que Jesus faz desta igreja. Mas tenho contra ti, aí vem a falha. O que estava falhando naquela igreja, né? Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Veja, é a mesma coisa que ele apontou ali na igreja de Pérgamo. Assim como Pérgamo estava sendo tolerante, a igreja de Tiatira também estava sendo tolerante para doutrinas contrárias ao evangelho. Então ele apresenta aí, né, essa figura, diz que tem uma mulher lá na igreja de Tiatira, que se diz ser profetisa, e Jesus diz que ela ensina, como Jezabel, ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ele. Veja que lá em Pérgamo, quem seduzia era os que tinham a doutrina de Balaão e os nicolaítas, né? Aqui a gente deve entender a mesma coisa. Mudou o personagem, mas a proposta é a mesma. A proposta é desviar o povo de Deus dos caminhos de Deus. É oferecer à igreja ou aos crentes um modo alternativo de vivência cristã que não atraia tanta perseguição. É um jeito mais atraente. Eu mencionei isso naquela ocasião que o Rafael me perguntou acerca lá da bola de neve, né? Ó, dos métodos. Aí tem que encontrar metodologia, mas nenhuma delas pode se sobrepor à essência que é o ensino e a pregação do Evangelho. Não adianta você ter uma igreja cheia de gente e toda essa gente está indo para o inferno iludida de que está indo para o céu. Então, isso só vai poder essa ilusão só vai ser removida à medida que o verdadeiro evangelho é pregado e é ensinado e aplicado à vida das pessoas. Se é um chamado para diversão religiosa, então isso é um grande perigo. É uma falsificação do próprio mensageiro, porque ele é um mensageiro que fala em nome de Cristo, mas na verdade ele está usando a igreja de Cristo para fazer aquilo que ele acha que é certo, aquilo que combina com ele, e, ao mesmo tempo, essas pessoas que não são ensinadas no Evangelho, essas pessoas vão correr o risco, né, de abandonarem, né, a igreja por não estarem firmadas nela, ou morrerem, virem a morrer e descobrir tarde demais que elas não procuraram Jesus, mas apenas diversão religiosa.
Aqui para Tiatira, a gente pode encaixar também aquela outra palavra que eu disse quando estávamos lendo a carta aos Efésios, acerca da igreja, né, que procura se adequar ao mundo, né? Adota, né, o politicamente correto, se torna militante, né, dessas causas que me parecem serem mais oportunistas do que realistas, que é a causa, né, quais são as grandes causas hoje que é tema na mídia de um modo geral, né? Ah, o, a, a agressão, né, do homem, o abuso moral ou sexual da parte do homem para com a mulher, os feminicídios, né, que é um tema bastante recorrente. Não estou falando das notícias que são apresentadas, eu estou falando da militância em torno disso, né, que me parece uma militância mais hipócrita, porque essas pessoas que estão comentando essas coisas, difundindo essas coisas, se você procurar elas na vida real, elas não estão comprometidas com nada daquilo que elas estão falando. E muitas vezes nós vemos escândalos de pessoas que entraram por esse caminho, fazendo discurso, né, nessa direção, e eles mesmos foram acusados de praticar o mesmo crime que eles estavam reprovando nos outros. Então, tem a questão do movimento feminista, né? Nada contra as mulheres, né? Mas contra o movimento feminista. Porque o movimento feminista é uma ideologia política, não tem a ver com o ser humano, com proteção. Se fosse, né, uma coisa séria, que visasse mesmo a defesa da mulher, aquela jornalista que foi agredida, né, pelo presidente lá da Venezuela, a própria emissora teria saído em defesa da sua jornalista, a militância do movimento feminista teria caído em cima e exigido uma resposta do governo, mas isso aí passou de largo, né? Ninguém mais quis comentar o assunto. Então, essas coisas que eu chamo, né, dessa linguagem do politicamente correto. Politicamente correto, nada mais, nada menos, é a descrição da hipocrisia, que não leva esse nome, adotou um nome mais bonito, mas é a hipocrisia traduzida aí em palavras bonitas. Ah, as igrejas, né, algumas igrejas, às vezes, elas têm entrado por esse caminho. Elas querem falar a linguagem da mídia, elas querem falar sobre os discursos que estão em pauta, que estão mais chamando a atenção ultimamente. Então, elas adequam, né, isso. Elas começam, né, por causa disso, elas começam de defender a causa do evangelho, começam a interpretar o evangelho de modo diferente, né? Alguns desses pregadores já não acreditam em inferno, ah, já não estão nem falando de céu mais, não estão pregando, obviamente, nada acerca de pecado, de arrependimento. É só aqueles sermões meio que palestras, né? De motivação, de autoajuda, às vezes anestesiando as pessoas, ao invés de despertar as pessoas quanto aos seus pecados, estão anestesiando as pessoas para que elas não sintam mais a culpa, não sintam mais o peso dos seus pecados. O Evangelho aborda as nossas culpas, mas propõe a cura das nossas culpas, toda ela baseada no que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Mas hoje, esse Evangelho atual, né, essas igrejas que querem ser mais populares, elas estão anestesiando a culpa. Elas estão dizendo, olha, quando a Bíblia diz isso, não é bem isso. Isso é naquele tempo, mas agora a gente tem que atualizar isso. Não é mais assim, é assim, é assado. Então, há aquele transtorno, né, na pregação da Bíblia, do Evangelho. E o caso que eu mencionei aqui, né, de pregadores que leem um texto e zombam do texto, né, são sarcásticos com o texto e depois mostra uma versão que aquele texto não comporta, né? Eu considero, irmãos, que pregar a partir do Antigo Testamento e encontrar o Evangelho no Antigo Testamento é um grande desafio para qualquer pregador. Mas a gente tem que entender, né? A gente tem que ir para o Antigo Testamento e tem que encontrar o Evangelho lá, porque a Bíblia inteira é o Evangelho.
não é só o Novo Testamento. E esse é um grande desafio para todos nós. Pastor, Sim, faltou o tema do apoderamento também. É muito comentado. sim, sim. Apoderamento da mulher, porque Empoderamento, né? ah, é empoderamento, né? Empoderamento, né? Tá. O empoderamento da mulher. Eu entendo que na igreja não tem mulheres empoderadas, tem mulheres espirituais, Cristãs, né? cristãs. Todo abuso tem que ser combatido, né? Todo abuso, Essa seja palavra caiu da muito forte nas igrejas, é empoderamento que fala, é verdade. empoderamento. Então, assim, qualquer abuso tem que ser, assim, enfrentado com realismo, né? Não dá para passar por cima. Mas aí, seja da mulher para com o homem, seja do homem para com a mulher, seja de homem com homem, mulher com mulher. Então, assim, onde quer que haja, né, a identificação do abuso, o abuso tem que ser tratado no rigor da lei pela qual nós somos regidos, né? Mas transformar essas coisas, né, num tema que, por ter se tornado popular, né, e a gente adotar essa linguagem, adotar essa militância, eu acho que não combina bem com a pregação e toma o lugar da pregação. São igrejas que querem, né, se apresentar diante do mundo como igrejas que vão dessa forma atrair muita gente, atraindo muita gente, atrai muito dinheiro, especialmente dos famosos endinheirados, né? E elas não vão ser perseguidas, né? Elas vão ser a igreja bacana, né? Eu ouvi a Maier é uma stand-up que participa do programa lá do Silvio Santos, né? Naquele painel, ela participa ali. E um domingo que eu estava assistindo, já no encerramento, ela fez menção, agradecendo a algumas pessoas que ela passou uma dificuldade e vieram até ela e ajudaram ela. Depois convidaram ela e ela foi aí na igreja, ela foi muito bem recebida. E no finalzinho da fala dela, ela citou a Ibabe, né? Mas se você vê o que aquela mulher fala no programa e nos stand-ups dela, vai ser muito difícil a gente entender a fé cristã dela. Então, é mais uma aderência do que uma conversão. Então, há uma aderência porque é uma igreja que está tratando dos temas do momento, né? Tá sendo aí ah, absorvida, né, pelo mundo, pela pregação do mundo e está desvirtuando o evangelho. Pastor, eu tenho anos de casa de evangelho e agora estou ouvindo e nunca vi sobre isso aí que você comentou da igreja da IBAB, que na igreja é muito séria. Olha, a IBAB é uma igreja séria, ela não pode ser desconsiderada como igreja. Quando a gente fala do tipo de pregação, né, que já, eu creio que de uma década e meia para cá, ela, assim, no que diz respeito ao ensino pastoral, ela se desviou do evangelho e entrou nisso. Não quer dizer que toda a igreja está perdida, e não, nada disso. A igreja é a igreja. E o ensino que vem, né, da sua liderança pastoral, é que deve nortear, orientar a fé da igreja. É este ensino que, a meu ver, tem sido desvirtuado aí de uma década e meia para cá. Tá bom? Eu quero encerrar, porque já deu 10 horas, irmão, mas quero concluir aqui essa carta rapidamente. Então, ele menciona, né, a Jezabel, que é a mesma coisa lá do Balaão e dos Nicolaítas. Jesus diz que deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. O que que é prostituição aqui? Não é prostituição carnal, né? Aqui, prostituição é uma linguagem que se aplica ao desvio doutrinário, ao desvio de Deus, à busca de um outro caminho que não seja o de Deus. Então, como no Antigo Testamento, né, Israel era a esposa de Deus, né? E Deus era o esposo, e no Novo Testamento a igreja é a esposa de Jesus, Jesus é o esposo da igreja. Então, quando se desvia disso, nós então estamos cometendo prostituição espiritual.
é o que estava acontecendo lá naquela igreja que estava sendo tolerado por lá. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela e não se arrepender, se não se arrepender de suas práticas. Matarei os filhos dela e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo suas obras. Olha, linguagens pesadas, mas devemos interpretar, assim como expliquei agora, né? A prostituição, que não é carnal, é prostituição espiritual. Os outros temas também devem ser abordados dessa forma. Falei que ela adoeça é uma advertência, né? Não é morte, mas uma advertência para reforçar aquilo que a pregação não está conseguindo fazer. Dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, agora virá uma prova um pouco mais pesada. Farei com que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, ou seja, aos que estão seguindo o ensino dessa mulher, se não se arrependerem das suas práticas. Matarei os filhos dela. Ó, matar os filhos dela deve significar o seguinte: não é matar de modo literal, mas o que acontece? Se não há arrependimento dessas questões que Jesus deu tempo e que agora ele vai enviar uma aprovação para que haja arrependimento. Se não houver, mesmo assim, arrependimento, qual vai ser o destino dessas pessoas? A morte eterna. Então, aqui, nós devemos entender, matarei os seus filhos, como um evento escatológico, aquilo que vai acontecer lá na consumação dos séculos, que aqueles que morrem nos seus pecados, aqueles que não se arrependeram, eles vão, então, para a morte eterna, né? Então, é assim que deve ser entendido aqui. E Jesus fará isso para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda. Veja que a carta não é para Tiatira só, é para todas as igrejas, de toda a época entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E ele, então, vai recompensar aí cada um segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, veja, nem toda a igreja segue a doutrina aqui da Jezabel. Ah, Jesus reconhece, mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás. O que é isso? Provavelmente o ensino de Jezabel seja uma proposta de retorno ao judaísmo. Veja que Jesus já falou onde Satanás habita, ele já falou do trono de Satanás. Aqui ele está falando das coisas profundas de Satanás. As coisas profundas de Satanás devem se referir ao desvio, ao modo como o diabo age por meio dos seus mensageiros para remover as pessoas dos caminhos de Cristo, especialmente aquelas imaturas, né, que estão ali no começo ainda, necessitando de que a sua fé seja de fato confirmada. Então, há essas pessoas que são fiéis e Jesus, então, diz a elas, né, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Então, é a perseverança dos santos. Persevere nisso que vocês já receberam, nisso que vocês estão andando. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, perseverança dos santos, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos do oleiro. O que é isso? Isso é a obra missionária da igreja, né? Quando que a igreja recebeu a autoridade do Pai? Né? Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, a igreja hoje, ela tem a autoridade de Cristo, né? Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ou fazei discípulos, batizando, etc. e tal, ali de Mateus 28, 18 a 20. Então, este tempo que nós estamos vivendo é o tempo de nós regermos as nações e nós publicarmos o Evangelho, nós falarmos de Cristo às outras pessoas, advertindo-as que haverá um juízo finalmente.
Então, assim como eu recebi a autoridade, então, essa autoridade é passada, é dada à igreja, como o texto que eu acabei de mencionar. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã é uma referência ao próprio Cristo, né? Aqueles que perseverarem até o fim, eles continuarão tendo o próprio Cristo, seja para alimento, como o maná, como o pão da vida, seja para a sua presença ali, depois, né, da definição final, depois do julgamento final, quando nós estaremos plenamente glorificados na presença do Cristo ressurreto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas, novamente, não é a Tiatira apenas, mas todas as igrejas que passam pelas experiências que a Tiatira passou na sua época. Ok, devolvo para você, Marta. Passei um Não, pouquinho só aí. mais uma perguntinha para não fugir. Nesse sentido, a igreja tem a chave do céu e do inferno nas mãos? Sim, Porque tem. Tem tem. no que diz respeito quando ela proclama o evangelho. Nesse sentido, ela Sim, está com a chave. É sim. isso que eu devo entender? Jesus, na cruz, ele conquistou todas as chaves do inferno, as chaves que foram dadas ao diabo por Adão e Eva, lá no princípio. Então, a morte de Jesus na cruz, ali ele pisou a cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça da serpente. O que a serpente tem ainda são aqueles movimentos naturais, Ah, nervosos, né? De uma serpente morta, né? Uma serpente vencida. hum, Então, Jesus venceu na cruz tudo isso. Não vai vencer. Ele venceu isso na cruz. E ele reconquistou. Ele é aquele valente, mais valente do que o que guardava a casa com seus bens. Ele amarrou o valente e ele entrou ali e saqueou os seus bens. Então, toda a vitória é de Cristo. Por isso que quando Cristo dá a salvação para um pecador, ele dá para sempre. Como Paulo diz, nada e ninguém poderá nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, essa é a vitória integral de Jesus, confirmada pela ressurreição dentre os mortos. Ok? Marta? Bom, eu acabei ficando com um pouquinho de tosse aqui nesse período. Bom, gente, para mim essa aula foi assim muito densa, tem muita coisa assim mexendo assim na cabeça, né? E é muita coisa, pastor, não, nessas cartas assim para a gente pastor não pôs assimilar ponto. tudo. Oi? O pastor não pôs ponto. Igual Éfeso 1, bah, foi difícil hoje, pastor. Eu falei para o senhor desacelerar. O senhor estava se sentindo na São Silvestre? Eu acho que eu só peguei 1% de tudo que o senhor falou, francamente. O senhor correu demais. Mas olha, uma garantia para vocês, não da minha parte, mas da parte de Jesus. No capítulo 1, verso 3, Jesus diz: Bem-aventurados, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Então, vocês já estão super abençoados por ouvirem aqui a leitura do Apocalipse. Verdade. Bom, irmãos, boa noite, bom descanso e até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir, né? Vamos descansar. Boa Amém. noite. Boa Deus Boa noite. noite a abençoe. todos. Até a próxima. Boa semana. Bom descanso. Tchau. Você Tchau.